Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramadas sobre nós enquanto estudamos a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 1, versos 12 a 17. Carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17. 1 Timóteo 1, de 12 a 17, leiamos a palavra do nosso Deus, que assim diz: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, graças te rendemos ao Pai, por sua palavra, por esse dia que o Senhor nos deu, para que nós pudéssemos nos assentar na tua presença e ouvir o Senhor e aprender da palavra do Senhor, examinando as Escrituras e aplicando as verdades do Senhor ao nosso coração, ó Pai. Que o teu Espírito nos ilumine, que ele nos dê também disposições santas, para que possamos, ó Deus, te obedecer, te honrar, te glorificar pela observação correta da palavra do Senhor. Pedimos tua graça, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o objetivo de Paulo, o propósito de Paulo nessa carta está bem claro, como nós temos visto lá no capítulo 3, no verso 15. Paulo diz que ele escreve com o propósito de que Timóteo e a igreja soubesse como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo está dando instruções práticas de como Timóteo, que é um jovem pastor, e a igreja deve proceder em relação à vida comum da igreja, à vida comunitária, à doutrina e ao governo da igreja de Cristo Jesus. Então, o que Paulo pretende é ensinar a igreja como viver, como se organizar e como guardar a verdade do evangelho na casa de Deus. Paulo, aqui, nesses versos, apresenta o evangelho da graça que salva pecadores. E ele se coloca como um dos principais. Assim, o que Paulo está dizendo, visto que o objetivo de Paulo é ensinar a igreja de Deus como ela deve se portar, Paulo está dizendo que a ordem e a vida da igreja fluem de uma compreensão correta do evangelho. Se você ainda tem dúvidas quanto a essa afirmação, é só você voltar nos versos anteriores e ver que Paulo está corrigindo falsos mestres dentro da igreja que estavam ensinando a lei, o uso da lei de um modo ilegítimo. E ele então corrige a igreja dizendo: a lei pode ser usada, a lei é boa quando ela é usada na igreja de modo legítimo. E na semana passada nós vimos alguns modos ilegítimos que a lei pode ser usada, anulando o evangelho. Então Paulo primeiro se preocupa em mostrar que a lei deve ser usada legitimamente, corretamente, de modo que ela não anule o evangelho. E agora, nesses versos, ele então destaca a graça do evangelho, destaca a graça de Cristo
no evangelho que deve ser a principal preocupação da igreja. O contexto é de defesa da fé, de defesa da sã doutrina, porque tinha falsos mestres dentro da igreja, né, do verso 3 ao 11 nós vimos isso, falsos mestres dentro da igreja, corrompendo a doutrina do evangelho, corrompendo o que Paulo chama de a sã doutrina, no verso... qual é o verso? Perdi completamente. É o verso 10? Isso. Os que se opõem à sã doutrina. E a sã doutrina, que de acordo com ele, é segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Então, a sã doutrina é segundo o evangelho do Deus bendito e não segundo a lei, como os falsos mestres estavam ensinando. Então, Paulo corrige dizendo, a lei é boa, ela deve permanecer, mas há um uso legítimo dela associado ao evangelho. Se usar ilegitimamente, então ela anula o evangelho. Aqui, especialmente nesses versos que nós acabamos de ler, Paulo usa o seu próprio testemunho como prova viva do poder do evangelho para salvar pecadores. O foco do texto não é Paulo, é claro. Paulo não está querendo se colocar ou se destacar, como diz o paraense, se amostrar, né, diante da igreja e diante de Timóteo. Ele está focando quem ele era e o que a graça de Cristo fez com ele. Como a graça de Cristo é capaz de salvar os piores pecadores. Aqui ele se coloca como o principal. Então, o que Paulo está mostrando, o que Paulo pretende mostrar aqui, é como a igreja deve proceder em relação ao evangelho, como a igreja deve proceder em relação à mensagem da graça salvadora de Cristo. E a primeira coisa que ele ensina é que somente a graça soberana que salva também capacita para servir. E a igreja que não vê que não vê isso, que não percebe isso, ela corre um sério risco de corromper o evangelho. Se ela acha que a graça é para salvar, mas que não precisa da graça para servir, então ela está corrompendo o evangelho. Paulo começa com a postura que todo aquele que foi salvo da condição miserável que ele estava como pecador, deve começar, deve fazer. Paulo começa com gratidão. Ele não destaca nenhum mérito pessoal. Ele começa com gratidão, dizendo, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo foi quem fortaleceu a Paulo, e é também Cristo que Paulo afirma no mesmo verso, que o considerou fiel, chamando para o ministério, que o considerou digno para o ministério. Então, Paulo diz assim, sou grato a Deus, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. O ministério, de acordo com Paulo, nasce da iniciativa do próprio Cristo, não da vontade humana. Paulo não se impõe como líder, como apóstolo sobre a igreja. Ele aceita a imposição do próprio Cristo. Cristo é quem designa Paulo como apóstolo. Isso aqui é muito importante, especialmente para o contraste que Paulo está fazendo com os falsos mestres dos versos anteriores, que se autodenominavam mestres. E alguns, lá nas cartas de Jesus Cristo às igrejas do Apocalipse, às igrejas da Ásia, alguns se denominaram, se autonomearam apóstolos, não sendo. Jesus fala disso na carta aos Efésios, que a igreja de Éfeso combateu aqueles que se autonominavam apóstolos, não sendo eles apóstolos. Então, Paulo está deixando muito claro que quem nomeia, que quem designa a liderança da igreja é o próprio Deus. Não há liderança autonomeada. Deus faz isso, é claro, por meio da própria igreja. Deus usa a própria igreja para fazer isso. Nós vimos que o próprio Paulo
precisou da confirmação e da afirmação da igreja de que ele era apóstolo. Quando ele chegou em Jerusalém, após a sua conversão, os apóstolos, os próprios apóstolos, não o receberam de imediato. O que aconteceu? Deus usa então a Barnabé, um instrumento do Senhor dentro da igreja, para então levar Paulo, apresentá-lo ao colégio de apóstolos, e aí depois de algum tempo, o próprio colégio de apóstolos confirmaram Paulo como apóstolo do Senhor. E Pedro faz uma afirmação muito séria a respeito de Paulo, lá na sua segunda carta, dizendo que os textos de Paulo eram escritura. Então ele estava afirmando, Paulo é apóstolo, porque os seus textos são escritura sagrada. Eles devem ser recebidos pela igreja como escritura sagrada. Então, o próprio Paulo foi afirmado pela igreja. A gente vê isso acontecendo como quando ele é separado junto com Barnabé para ser enviado numa viagem representando a igreja para pregar o evangelho entre os gentios. A gente vê, e hoje à noite nós vamos ver, como que o próprio Deus é quem dirige a igreja para separar um homem, e hoje nós vamos ver a eleição de Matias, como ele foi, qual foi o procedimento da igreja, como a igreja procedeu na escolha daquele homem. Então, Paulo está afirmando que, em primeiro lugar, a designação, a nomeação é divina, ainda que Deus faça isso por meio do voto, ainda que Deus faça isso por meio da vida dos membros, né, da própria comunidade dos salvos. Aí a comunidade dos salvos precisa ter uma convicção e um conhecimento de quais são as características, de quais são os deveres, de quais são as coisas que se deve observar para escolher aqueles que governam a igreja do Senhor. Paulo atribui também a sua capacidade a fidelidade de Deus. A sua própria fidelidade, ele atribui à capacitação de Cristo e não a si mesmo. Ele diz que Cristo foi quem o considerou fiel, designando para o ministério. O serviço cristão, então, de acordo com o apóstolo Paulo aqui, é resultado da graça e não da autossuficiência ou das habilidades, das capacidades pessoais de alguém, mas da operante graça de Deus na vida daqueles que são chamados pelo ministério. Então, o que Paulo está afirmando é, o chamado ministerial é graça. Toda utilidade espiritual, toda a capacitação procede de Cristo, vem de Cristo, é pela graça. E assim, Paulo está ensinando a própria igreja como deve proceder na escolha dos seus oficiais, na escolha dos seus líderes. Que ela deve votar, ela deve escolher, não olhando, considerando as capacidades humanas, é claro, isso é importante, isso é relevante, mas que ela deve observar muito mais a operação da graça da vida daquela pessoa. Nós podemos ter uma pessoa que é extremamente capacitada, que conhece profundamente as Escrituras, que tem habilidades intelectuais e sociais para conviver com as pessoas, mas que não tem uma vida piedosa. E não ter uma vida piedosa configura que aquela pessoa, mostra que aquela pessoa não está se conduzindo pela graça, mas ela é uma pessoa que está conduzindo a sua vida pelo seu próprio coração. Portanto, pode ser o melhor, o mais qualificado da igreja, mas se não tem uma vida de graça, uma vida movida ou guiada pela graça de Deus, santidade e piedade, essa pessoa não deve ser escolhida. Aí Paulo mostra que a liderança da igreja não precisa ser os homens que tiveram uma vida toda de perfeição, de retidão, de correção. Porque ele aponta, ele fala de como a graça o alcançou e agora ele fala de como ele era. E o que ele ensina é que a graça soberana alcança os piores pecadores e podem transformá-los em servos úteis para a vida da igreja. Paulo faz 3 descrições de si mesmo. Alguém pode ler para mim o verso 13?
blasfemo e perseguição, mas eu tive misericórdia por eu ficar na ignorância, na incredulidade. Paulo faz 3 descrições da sua vida pregressa. Primeiro, ele diz que ele era um blasfemo. Segundo, ele diz que ele era perseguidor. E terceiro, que ele era insolente, ou injurioso contra a igreja de Cristo. O que Paulo está afirmando quando ele diz que ele era um blasfemo? Ele mesmo afirmou que ele perseguia a igreja e que ao perseguir a igreja, ele julgava com isso estar atribuindo glória a Deus. Então, por isso ele diz, eu tomei o nome santo do Senhor em vão, porque eu fiz uma coisa má usando o nome do Senhor. Eu fiz o que era mal, agindo como se eu estivesse agindo em nome de Deus, porque ele considerava que estava atribuindo glória a Deus ao perseguir os crentes. Por isso ele diz, quebrei o 3º mandamento, eu sou um blasfemo, eu tomei o santo nome do Senhor em vão. Segundo, ele se afirma como perseguidor. E não é perseguidor somente da igreja, porque quando o Senhor o encontra no caminho de Damasco, o Senhor o confronta, mostrando ou apontando a ele como se ele estivesse perseguindo ao próprio Cristo e não a igreja. Então Paulo diz, eu sou um perseguidor insolente, eu sou um perseguidor mau, eu persegui o próprio Cristo, o próprio Senhor da igreja, porque ele perseguiu aqueles que o Senhor ordenou agir no mundo, trabalhar no mundo proclamando o evangelho, e ele resolveu persegui-los com a intenção de proteger a doutrina, com a intenção de proteger as escrituras, como ele afirmava, mas ele se tornou um perseguidor do próprio Cristo. Além disso, ele diz que era insolente ou injurioso. Ele fazia, com a sua postura, executando as ordens do Sinédrio, ele fazia o mal contra as pessoas porque julgavam que elas eram más, contra os crentes, porque julgavam que eles eram maus, que eles mereciam a morte, que eles mereciam a execução. E aí Paulo, depois de descrever essas características terríveis dele, o quanto o seu coração era mau e hipócrita, porque ele acreditava estar fazendo o bem, acreditava estar alinhado às escrituras, e ele estava fazendo o mal contra a igreja do Senhor e contra o evangelho. Então ele descreve isso e ele mostra, olha o poder, a grandeza do poder do evangelho. O evangelho de Cristo Jesus pode salvar os piores pecadores e torná-los servos úteis. A salvação de Paulo não ocorreu por nenhum mérito dele. Na verdade, ele tinha um depósito de deméritos, né? Você lembra da doutrina do depósito de méritos da Igreja Católica? Paulo, na verdade, tinha um depósito de deméritos, né? Ele tinha acumulado deméritos durante toda a sua vida. Só o fato de ter nascido, nasceu em pecado, já era demérito, né? As Escrituras dizem que todos nós somos pecadores. Nós nascemos na iniquidade. E no pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós somos gerados no pecado, nascemos na iniquidade por causa da nossa herança adâmica, a nossa herança do nosso pai Adão. Além disso, Paulo confirmou o seu pecado, a sua pecaminosidade, cometendo todas essas atrocidades em nome do Senhor. E ele se tornou alguém terrível, mas a graça o alcançou. E ele faz isso, ele afirma isso de uma forma muito, muito séria no final do versículo 13. Ele disse, mas obtive misericórdia. Obtive misericórdia. Deus foi misericordioso com ele, retirando de sobre ele a punição, o castigo que ele merecia. Paulo reconheceu que recebeu misericórdia apesar de merecer o contrário. Apesar de ter perseguido a igreja de Cristo, o próprio Cristo, ele recebe misericórdia ao invés de juízo. E aí ele argumenta que Deus fez isso porque ele havia feito na sua ignorância ou na sua incredulidade. Paulo não está dizendo que a ignorância e a incredulidade
são, qual seria a palavra aqui? São justificativas para Deus conceder perdão, né? Ignorância e incredulidade são pecados nas Escrituras. Aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro são condenados por adorarem deuses falsos na sua ignorância. Aqueles que, conhecendo o Deus verdadeiro, mantêm um coração incrédulo contra o Senhor, são condenados por causa do seu pecado, mantiveram a sua incredulidade contra o Senhor. Então, Paulo não está dizendo que ignorância e incredulidade é sinônimo de inocência ou de inculpabilidade aqui. Mas ele está mostrando, na verdade, que a ignorância e a incredulidade o colocaram numa condição tão terrível que ele se tornou alguém carente da graça, da misericórdia de Deus. Então, a ignorância não é inocência, demonstra, pelo contrário, a extrema necessidade da misericórdia de Deus. E aí Paulo, então, se descreve aqui como o pior dos pecadores, né, nos versos seguintes. Ele se descreve como o pior dos pecadores, e esse terrível pecador foi salvo pela graça e se tornou um servo útil. Em termos práticos, nenhum pecador é digno de ser servo de Cristo. Nenhum. Mesmo que você tenha tido uma vida correta, a vida inteira uma vida correta, de atitudes honradas, de boa reputação, de bom reconhecimento diante da sociedade, mesmo assim você não é digno de ser servo de Cristo, porque você é um pecador. Mais ainda aqueles que se tornaram pessoas desprezíveis ou que fizeram grandes males, se tornam mais ainda indignos de serem servos do Senhor. Mas nenhum pecador está além do alcance da graça divina. Seja você alguém que talvez não tenha tido uma vida tão atolada em pecados, em males e injustiças, ou seja você o pior dos pecadores, alguém que esteve atolado na imundícia do pecado, você não está além do alcance da graça. Deus alcança pecadores e os transforma em servos úteis para a glória do seu nome. E aqui Paulo faz essas asseverações, essas afirmações sobre si mesmo, com uma consciência profunda do seu pecado e, ao mesmo tempo, com uma consciência profunda de gratidão pela sua salvação em Cristo Jesus. E o que isso deve moldar o procedimento da igreja? Como isso deve moldar o procedimento da igreja? Que a igreja deve considerar quem é a pessoa após o seu encontro com Cristo e não quem ela foi antes, né? E isso é um desafio muito grande para nós, né? Um desafio extremo, grandiosíssimo para nós. Nós temos até casos em que houve lutas terríveis quanto a colocar homens que no passado foram desprezíveis a serviço de Cristo, a serviço da igreja. Um caso nos Estados Unidos, dois casos que eu vou citar nos Estados Unidos, né? Um caso nos Estados Unidos em que um presidiário assassino, que se tivesse, dependendo do estado que ele tivesse nos Estados Unidos, ele teria sido condenado à morte, e ele foi condenado à prisão perpétua. Na prisão ele conheceu o Evangelho, me parece que foi até o Paul Washer que pregou para ele, eu não me lembro. Na prisão ele conheceu o Evangelho, ele foi discipulado, ele foi preparado, ele conseguiu fazer o seminário e ele foi ordenado pastor e cuidava de presos dentro da prisão. Uma pessoa desprezível. Que dignidade um homem desse tem para ser pastor da Igreja de Cristo? Mas a igreja deve considerar quem ele é após o seu encontro com Cristo e não
até aquele momento em que ele não havia sido alcançado ainda. O outro desafio, e aqui antes de contar o caso específico nos Estados Unidos, mencionar o que a lei brasileira determinou nesses últimos anos, né? Me parece o ano passado, e agora vai começar já a exigir das escolas que antecedentes criminais, e se algum professor tem nos seus antecedentes acusação de pedofilia, que ele não deve ser contratado, né? E eu acho isso muito bom, eu acho isso excelente. Mas tem esse caso que foi tratado pelo pastor Douglas Wilson, nos Estados Unidos, um caso acho que tinha uma série de pecados, incluindo a pedofilia. E esse cara foi tratado, e ele encontrou o Senhor, foi transformado, e ele mais tarde acabou assumindo lideranças na igreja, e então houve muitas acusações contra o pastor Douglas, porque ele havia colocado alguém reprovável diante para servir na igreja, né? Mas como a igreja deve proceder nesses casos? Nós devemos lembrar que sim, há um risco de nós colocarmos homens que possam ter fingido ter tido conversões genuínas e que tenham aprendido a imitar o comportamento evangélico, o que é comum. Muitas pessoas não são crentes, mas imitam o comportamento cristão, o comportamento evangélico, e que essas pessoas chegam a ser colocadas e elas venham a trazer problemas para a igreja. Hoje à noite nós vamos tratar da eleição de Matias, exatamente porque Jesus colocou um homem problemático para trabalhar na igreja. O próprio Jesus. Porque Jesus colocou Judas para cuidar da tesouraria da igreja. E aí, nós sabemos, Jesus mesmo conhece os corações, e Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia que Judas roubava dinheiro da tesouraria, que ele metia a mão na bolsa, mas Jesus ainda tolerou aquele maldito dentro da igreja até que o Senhor executou a sua sentença. Né? Então, corremos risco? Corremos, porque aqui é lugar de pecadores. Aqui é o lugar onde os piores pecadores devem chegar, e se chegarem arrependidos, contritos, é aqui que os piores pecadores devem ser mais acolhidos. Não é lá no CRAS. Não é em nenhum órgão do governo. Não é a assistência social que deve acolher melhor pecadores. É a igreja que tem que acolher melhor os pecadores. E às vezes nós vamos fazer como os apóstolos, né? Receber com o pé atrás, igual receberam Paulo. Mas graças a Deus que sempre tem os Barnabés, né, na igreja, que vão acolher e que vão ajudar a incluir, colocar essas pessoas, esses pecadores arrependidos dentro do corpo de Cristo. Então, esse texto de Paulo é muito importante para nós, de saber que a igreja vai lidar com esse tipo de coisa, que nós vamos ter que incluir na comunidade dos salvos homens e mulheres que eram terríveis, que tiveram passados terríveis, que talvez nós vamos ter que receber aqui assassinos, que vamos ter que receber aqui agressores, vamos ter que receber ladrões, que após um passado terrível, teve um encontro com o Senhor Jesus e tiveram um encontro com o Senhor Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. E nós vamos ter que acolhê-los. É a igreja que tem que fazer isso. Então, Paulo mostra que os piores pecadores podem ser transformados em servos úteis na casa de Deus. Mas Paulo, ele não para aqui, porque poderia dar a impressão de que o pecador ele vem e está tudo bem, a igreja só tem que recebê-lo. Mas Paulo mostra que a graça soberana produz fruto. A graça soberana produz fé e amor, especialmente. Verso 14, quem pode ler para nós? Abundou, porém, a graça de nosso
Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aí Paulo diz que nele transbordou graça, a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E essa é a confirmação de que ele de fato foi alcançado pela graça. Fé e amor práticos. Paulo é o que mais mostra que existe uma tríade que comprova externamente se alguém é eleito de Deus. E em 1 Tessalonicenses, ele deixa isso bem mais claro no verso 4 e 5. Ele começa o verso 3 dizendo que ele dá sempre graças a Deus pela vida dos irmãos, quando ele lembra desses irmãos por causa, em primeiro lugar, da operosidade da fé daqueles irmãos, então uma fé prática. Segundo, por causa da abnegação do amor daqueles irmãos, então um amor sacrificial. E terceiro, por causa da esperança, da firmeza na esperança que eles tinham em Cristo. Ou seja, uma esperança futura, vindoura, firme no Senhor Jesus Cristo. Paulo coloca essa tríade como as três principais características do crente: fé genuína, amor verdadeiro e esperança viva em Cristo Jesus. E aí ele nesse mesmo texto diz: confirmando assim a vossa eleição em Deus. A eleição é confirmada por uma vida prática nessas três áreas: fé, amor e esperança. Então Paulo mostra a respeito de si mesmo que a graça não somente perdoa, mas a graça também transforma. Qual é o hino que nós cantamos? Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Tu não somente perdoas, transforma também. A graça de Cristo, a graça do Evangelho, não só perdoa pecados, mas transforma pecadores. E fé e amor são evidências, são frutos dessa união com Cristo, dessa união transformadora com o Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo mostra que transbordou a graça e junto com a graça a fé e o amor. É como se ele estivesse dizendo que a graça é a raiz, a fé e o amor são os frutos. A graça é a raiz, a fé e o amor são as evidências visíveis dessa graça operante no seu coração. Então, Paulo diz que sim, a igreja deve saber como proceder com esses pecadores que vão chegar à igreja. A igreja deve acolher, deve receber, deve amar e cuidar e prepará-los, mas a igreja também deve observar esses frutos, essas evidências da salvação, essas evidências visíveis, notáveis da salvação na vida desses pecadores. O que Paulo está dizendo é que a fé verdadeira, a graça operante no coração do pecador, nunca é estéril, nunca é. Ela sempre produzirá frutos. O problema é que algumas árvores são estéreis, mas são frondosas, né? A gente às vezes vê, e tem um caso, né, em que Jesus inclusive mata a árvore, porque era uma figueira e a figueira não produziu fruto, e Jesus então seca aquela figueira. Ela era uma figueira frondosa, viçosa, muito bonita, mas ela só tinha folhagem. O falso crente pode produzir a folhagem do evangelho, né? Folhagem de aparência de cristão, de aparência de crente. Mas se ele não produz fruto, folhagem de nada serve, né? A folhagem de nada vale. Ele tem que produzir fruto. Então a verdadeira fé, ela nunca é estéril, ela produz fruto. Paulo está mostrando, na verdade, que a regeneração, essa obra vivificadora do Espírito Santo no coração do pecador, produz uma nova vida afetiva e uma nova vida ética. Ele tem amor por Cristo e pela igreja, e a sua vida de fé faz com que ele viva em santidade, que ele viva uma vida transformada. Então, a regeneração produz uma nova vida afetiva, mudando as afeições, e uma nova vida ética, mudando o caráter. Então, essas duas coisas devem ser evidentes
na vida do pecador. Então é o modo como a igreja deve proceder ao observar pecadores que foram acolhidos na igreja. E aí Paulo está falando de si mesmo, né? E certamente ele está assumindo aqui que ele foi acolhido pela igreja, reconhecido como apóstolo, por causa da evidência dos frutos que o próprio Senhor Deus havia colocado na sua vida. Aí ele segue e ele mostra, então, claro, aqui Paulo está mostrando para a igreja como ela deve proceder em relação ao evangelho destinado a pecadores. E na sua argumentação, ele mostra que o evangelho é a verdade central da história da igreja e da história de cada indivíduo. E ele coloca aqui que o evangelho é a verdade central da sua própria história. Ele diz: Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Então ele faz uma asseveração geral, né? Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Então, a verdade do evangelho, ela é central para a história dos pecadores remidos. Mas aí ele termina dizendo: dos quais eu sou o principal. Então ele faz uma afirmação muito séria. E ele até atribui um caráter solene à sua afirmação pelo modo como ele começa o verso 15. Como ele começa o verso 15? Fiel é a palavra. E fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Então, antes de fazer essa afirmação sobre o evangelho, ele faz uma declaração solene. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. A palavra diz que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa declaração solene do apóstolo Paulo mostra o quanto a verdade do evangelho deve ser tomada com seriedade quando se refere aos pecadores que estão achegando à igreja de Cristo. É a verdade do evangelho o ponto principal, central, para a transformação, para a condução dos pecadores. Por que isso é tão importante, irmãos? Senão nós, na condução da igreja, nós corremos o risco de transformar a igreja num centro de reabilitação ética, de reabilitação moral. E a gente vê outras instituições, outras sociedades fazendo esse trabalho com pessoas ímpias, sem haver uma transformação do coração. Que é uma reorganização, reordenação comportamental. Isso é possível pela força da lei, pela mudança de hábito, mas não é uma reordenação da mente e do coração. Não é uma transformação. Se a igreja não apegar ao evangelho, ela se torna um clube social ou um centro de recuperação, de reordenação apenas de comportamentos. A gente vai ensinar, e a gente consegue fazer isso, ensinar as pessoas como se comportar direitinho para serem aceitas diante da sociedade. Mas a igreja não tem o objetivo de ensinar as pessoas como se comportar direitinho para serem aceitas diante da sociedade. A igreja tem o papel de mostrá-las como elas podem ser aceitas diante de Deus. E só há um meio delas serem aceitas diante de Deus: quando elas são remidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. E essa é a mensagem do evangelho. Que o evangelho salva pecadores, transformando quem eles são. Não apenas remodelando o seu comportamento, não apenas reorganizando os seus hábitos, redirecionando os seus desejos. Não é somente isso. É completa transformação. É mudança no íntimo. É transformação que só o Espírito Santo pode fazer, realizar por meio da palavra de Deus. Então, o que Paulo está dizendo, essa é uma verdade confiável e central da fé cristã, necessária para a igreja, que se a igreja abandonar esse princípio, ela vai fracassar. Infelizmente, a gente tem vivido uma onda, especialmente com a influência
A igreja vem sempre sofrendo influências do mundo, né? Infelizmente. Houve uma época que as igrejas pareciam mais empresas, né? Vocês devem se lembrar de uma igreja com propósito, que era a aplicação de gerenciamento empresarial na igreja, né? Então era uma preocupação de gerenciar empresarialmente as igrejas. E hoje tem com a inserção mais forte da psicologia na gestão, né, no gerenciamento empresarial, aí nós temos uma outra vertente agora, que é o coaching, né? E aí as igrejas estão entrando também na onda do coaching, onde as mensagens elas são pregadas para animar pessoas, para encorajar pessoas, para ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, para ajudar as pessoas a serem mais produtivas, assertivas, que elas consigam ser mais seguras, autoconfiantes e tal e tal. E a gente está vendo um monte de gente resolvida, bem resolvida emocionalmente, entrando para o inferno, caminhando para o inferno. Não é esse o objetivo do Evangelho. O Evangelho é para dizer que você não presta. Não para dizer que você é o cara, né? Você é vencedor, né? Acorda, vai na frente do espelho e diz: eu sou mais, né? Eu sou vencedor. Eu nasci para vencer, eu nasci para superar, eu nasci para conquistar. Não. Como? Eu nasci para ser cabeça e não cauda, né? Não é isso. O Evangelho deve te fazer chegar na frente do espelho e eu vou te receitar de novo um espelho de ótima qualidade. Tá? Esse é o melhor espelho que você deve usar. Você deve chegar diante desse espelho e se olhar e ver: eu sou terrível, eu sou um miserável pecador. E se não for a graça salvadora de Cristo Jesus pregada no Evangelho, nas boas novas do Evangelho, eu estou perdido. Então, a gente precisa ter essa consciência. Senão, nós vamos nos perder. Nós não vamos saber como nos proceder diante do mundo, das demandas do mundo e em relação à mensagem do Evangelho. Tenhamos isso claro em nossa mente como igreja. Que o Evangelho de Cristo Jesus, que salva pecadores, é a mensagem central, é a nossa preocupação principal e nós não podemos negociar isso jamais. O Evangelho não é conselho moral, é anúncio redentivo. O Evangelho não é um anúncio de que você pode ser uma pessoa melhor, mas é o anúncio de que a melhor pessoa do mundo foi capaz de te amar e de te salvar, sendo você tão terrível quanto você é. É claro que ele vai te transformar numa pessoa melhor. Mas essa transformação é pela operação graciosa dele mesmo. Cristo veio para salvar. Cristo não veio apenas para ensinar, orientar, reorientar a sua vida nesse mundo. Cristo veio para reorganizar o seu caminho, de modo que você saiba onde você passará a sua eternidade. Essa é a principal mensagem do Evangelho. Eu acho que a maior dificuldade é a gente se enxergar como ruim. É a gente admitir que nós não somos bons. Quando você ouve, você é um miserável. Gente, que pastor mais, né? É demais, é pesado demais. Mas assim, a gente não consegue nos ver, porque a gente olha para pessoas piores e diz assim: ó, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso. E essas coisas morais que a gente vê assim, faz a gente se sentir tão confortável, né? Tão bom, né? A gente ajuda, eu faço uma visita no hospital, uma pessoa tão boa, e a gente fica com muita dificuldade, às vezes, de receber a graça por não ter consciência da nossa pecaminosidade. Não conseguir nos sentir tão pecadores quanto a Bíblia fala, né? Acho que esse é o maior desafio para o homem, para a gente viver isso aí, é aceitar que somos, sim, esses pecadores que a Bíblia fala. Especialmente porque
mesmo que nós tenhamos essa compreensão espiritual e ela vai avançando, vai crescendo, né, à medida que nós crescemos na caminhada com o Senhor, nós não temos uma noção correta, exata da gravidade do nosso pecado. Acho que nós não percebemos o quão grave é pecar contra o Deus eterno. O quão grave é desobedecer o menor dos mandamentos do Deus eterno. A gente não tem a noção do quão grave isso é. Por isso a gente não acha que a gente é tão mal, né? Especialmente se as pessoas ao nosso redor estão falando o tempo todo que nós somos bons, né? Nós somos boas pessoas. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem, né? Pastor, o senhor é um homem bom. Aí eu sei quem eu sou. Gabriel. Eu só falar a Eunice falou assim, explica a lógica do evangelho, que é um fariseu que não só morre, tem uma raça de Cristo, e o ladrão da cruz é salvo. Sim. Pecados ali. Mas então também o índice social, que é algo mais genético. Sim. E também mostra o pecado. Sim. E aí quando Paulo fala isso, ele diz, olha, o evangelho, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Ele não está afirmando que de todos os pecadores já existentes, ele era o pior. Não era isso, mas ele está fazendo um reconhecimento de que ele precisa entender que ele é pecador, que ele precisa aplicar isso para si mesmo. Porque eu posso me tornar um bom pregador, anunciando o evangelho para os outros e sempre apontando o pecado dos outros e esquecer que eu sou um pecador terrível, que eu sou um pecador que merecia o inferno, que merece o inferno, mas que Deus, por sua graça, me salvou. Sim, irmã Hélia. Sim. E a gente ouve muito pouco. Isso que a gente é pecador, a gente escuta muito pouco isso, né? Mas assim, outras igrejas não, trabalham mais do ego. Então, não se fala um pecado mais. Sim. Né? Por isso que é tão difícil a gente entender. Uma vez eu disse que a gente merecia o inferno e a pessoa foi irada comigo. Por quê? Quando a gente entende, a gente vai ver que era o inferno. Sim. Deus fez por nós que a gente pode ter, né? Ele tem, mas a gente não é fácil mesmo. Sim. E a gente leva um tempo, eu levei um tempo para entender. Eu levei um tempo. Porque primeiro humilha a gente, né? E vai falar que não é nada. Até que Deus. Sim. Pois é, e é tão assim, às vezes a gente não sabe nem como lidar, né? Porque as escrituras falam que nós somos terríveis pecadores, que nós não somos nada, aí o Senhor nos leva e nos faz assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Então, é maravilhoso demais o Evangelho, né? E se nós perdemos isso de vista, nós fracassamos como igreja. Sobre o assunto no início, né? Você falou sobre o apóstolo Paulo na porta, que faz a igreja, todo o critério, né? Para poder ser aceito. Mas é muito comum a gente ver instituições e algo denominando uma autoridade, né? Sim. Ele cria o seu próprio ministério. Tem diversas igrejas aí que você sabe bem. Somar que esse ministério existe. Fala em Barabá. Sim. Isso se torna um pecado? Como é que é? Vamos entender essa diversidade disso. Sim, essa autonomeação. O senhor já viu que, geralmente, em muitos casos, né, talvez, eu não sei se eu sou justo de dizer que a maioria deles, foram pessoas que se rebelaram contra a liderança da sua igreja, elas decidem sair e começar um trabalho para elas independente.
Então, assim, como que Deus pode abençoar algo que é autônomo, que a pessoa se autodenominou ministro do Evangelho, e ela começou aquele trabalho porque se rebelou contra a igreja, contra a liderança. É claro, eu não estou dizendo que nós devemos nos submeter a qualquer desmando de liderança. A própria nossa Constituição diz, e quando vocês fazem os seus votos, né, vocês são lembrados disso, é perguntado se vocês submetem a liderança desta igreja enquanto ela for fiel às Escrituras. Então, esse é o padrão, que uma igreja só deve ser submissa a uma liderança enquanto ela é fiel às Escrituras. Isso significa que nós podemos desobedecer líderes quando eles nos ordenam algo que é contrário às Escrituras. Certo? Então há uma santa desobediência, né, nesse caso. Mas isso não me dá o direito de eu sair, romper com a igreja e eu começar autonomamente, e eu me autonomear pastor e começar o meu próprio trabalho. É pecado, a pessoa está em pecado. E é uma rebeldia contra a ordem estabelecida, e as Escrituras são muito claras quanto a isso, que a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, né? Então, temos que tomar cuidado. Paulo termina, então, mostrando que a graça soberana usa pecadores salvos como exemplo. E ele, então, se coloca aqui como um paradigma. Lembra que Paulo não está se colocando como o ponto principal, mas ele usa a sua experiência como um paradigma, não de ele mesmo ter feito alguma coisa, mas da paciência de Cristo, da longanimidade de Cristo com ele, porque ele fez muitos males, né, para a igreja. Inclusive, na execução de Estevão, ele estava lá para garantir que Estevão fosse executado. Ele era uma espécie de cumpridor de sentenças do Sinédrio, né? E aí, quando Estevão é acusado de blasfêmia, e de acordo com a lei, o blasfemo tem que ser apedrejado em praça pública, e aí Estevão está sendo apedrejado, Paulo está lá, assistindo o apedrejamento. Paulo assistiu à execução de Estevão, um homem justo, de acordo com as Escrituras. E não somente isso, mas ele pegou carta do Sinédrio e foi ir para outras províncias, outras regiões, para procurar crentes para matá-los, para executá-los, prender e matar. Então, ele era terrível, ele foi uma pessoa má, e aquele passado dele demonstrou, aquele tempo todo demonstrou o quanto Deus foi longânimo, paciente, tolerando o seu pecado por tanto tempo, até encontrá-lo no caminho de Damasco. Paulo, então, é um exemplo aqui da longanimidade de Deus, e ele é apresentado como um modelo para encorajar futuros crentes quanto à misericórdia divina. E aqui nós temos um testemunho verdadeiro que glorifica a graça de Deus e não o homem, que mostra como que Deus exibe a sua longanimidade para com pecadores terríveis. E aí, Paulo faz o que a reforma trouxe de volta, né? Que a obra da nossa salvação, a nossa salvação deve redundar em glória a Deus, né? E ele termina, o último sola da reforma é o soli Deo glória. E Paulo faz isso. Ele diz, por isso, no verso 17, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele atribui a glória devida ao Senhor. Toda salvação, toda obra da salvação termina em adoração, resulta em adoração. Então, se nós fomos alcançados pela graça, mas nós não estamos atribuindo a Deus a glória devida pela nossa salvação, nós estamos
errados, em pecado, e precisamos nos arrepender. Concluindo, irmãos, considerações gerais, o que nós vimos aqui é que a salvação é pela graça soberana. Cristo salva pecadores reais, com problemas reais, e o insere na igreja, e nós precisamos estar prontos para acolher pecadores que no passado foram terríveis, e inclusive de transformá-los em servos úteis para a glória de Deus. A salvação, ela pega esses pecadores e transforma a sua vida e o seu destino. Então, há que se observar fruto na vida desses pecadores remidos, e que no final o objetivo seja a glória eterna do nosso Deus. Então nós aprendemos hoje como que a igreja deve proceder em relação ao Evangelho da Graça e em relação aos pecadores. Esse deve ser o nosso procedimento, o que Paulo nos ensina nesses versos. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças